Olá, gente, boa noite, tudo bom? Como é que vocês estão? Tá tudo aí assistindo, né? Olha, eu não vou fazer essa live ser muito demorada não, tá certo? Para não ser muito cansativa, tá? Aí hoje nós vamos ver primeiro sobre os temas recorrentes do inglês, tá? Que tem algumas coisas a serem consideradas, tá? Para os temas recorrentes da prova de inglês do Enem. E depois nós vamos amanhã ter outra live de inglês também. E na quarta-feira outra live também de inglês nessa mesmo horário, 7 horas da noite, tá? Quem puder, quem quiser, se tiver interesse de assistir, pode assistir, tá? Então vamos começar? As maneiras mais eficazes, eu vou procurar saber, ver aqui as maneiras mais eficazes de vocês alcançarem uma boa nota, tá? Como há uma grande quantidade de disciplinas que vocês têm que estudar quando vocês vão se preparar para o Enem, ou estão se preparando, então acaba o inglês sendo posto de lado, né? Negligenciado, que a gente diz, né? E pensando exatamente nessa dificuldade que vocês têm, todo aluno tem, né? Quando vai fazer o Enem, aí as dificuldades que vocês enfrentam, né, ao estudar inglês. Aí eu elaborei uma lista de itens com temas recorrentes do inglês para provas, tanto as do Enem como as de vestibulares, né? Então, vamos começar com a lista. A lista fala sobre countable and uncountable nouns. Vou escrever aqui no quadro, viu? Se vocês quiserem copiar, podem copiar. Como é que se escreve, professora, countable and uncountable nouns? Números contáveis e incontáveis ou não contáveis. Countable, vocês estão vendo? Olha aí. Olha aí, pessoal. Countable and conectivo I, né? Uncountable nouns. Uncountable, olha aí, nouns. Tá? Tá dando pra ver, gente, direitinho? Olha, então, como tá aí, countable and uncountable nouns. Números contáveis, números não, substantivos, ou nomes. Nomes contáveis e não contáveis, tá? Não contáveis ou incontáveis. Tá certo? Nomes contáveis e incontáveis. Tá meio contrário, né, gente? Mas se não der para vocês lerem, depois eu faço uma escrita melhor, tá? Então, o que a gente deve considerar entre esses substantivos ou nomes contáveis e incontáveis? Isso é um tema que sempre cai pelo menos uma questão, tá? Na prova do Enem, sobre esse tema, tá? Então, vocês têm que estar bem atentos, vocês têm que estudar também os tempos verbais, tá? É muito importante, é outro tema recorrente também de provas de inglês para o Enem e para vestibulares. O que é que vocês têm que estar atentos a isso? O uso e a diferença entre much e many. O uso e a diferença entre much e many. Tá ao contrário, né, gente? Vocês estão do contrário.
E how much e how many. Usa a diferença também. Entre how much e how many. Tá? Esses aí, how much e how many. E os quantifiers. Vamos apagar aqui. Para colocar para vocês como é que se escreve quantifiers. Já deu para copiar? Já deu para copiar? Já? Vamos ver lá. Tá meio ruinzinho, né, gente? Estão lendo o contrário, né? Amanhã vai ser melhor, viu? Amanhã vai ser bem melhor. Quantifiers. Como é que escreve quantifiers, professora? Quantifiers. Quantifiers ou quantificadores. Por que a gente não está falando sobre nomes contáveis e incontáveis? Então, quantifiers é quantificação, quantificadores, tá? Já que a gente está falando sobre nomes contáveis e incontáveis, tá? Partindo para o outro tema, que é conectivos ou linking words. Linking words. Vocês não estão vendo, né, gente? Linking words, tá? Tá da esquerda para a direita, mas amanhã vai ser melhor, viu? As linking words são os conectivos. O que são conectivos, professoras? As conjunções, tá? Conectivos ou conjunções. Vou botar aqui, viu? Conectivos ou conjunções, tá? Amanhã eu ajeito esse quadro, tá, gente? Eu prometo. Então, quais são as link words? As principais link words ou conjunções, né? Ou conectivos. São as aditivas, nós temos as aditivas, nós temos as adversativas, nós temos as concessivas, nós temos as conclusivas e nós temos as explicativas, tá? Essas são as linking words ou conjunções, tá? Ou também conectivos. Porque linking vem de link, né? E link é o que? É ligar. Link words são palavras que ligam frases, né? Ou palavras. Outra coisa, outro assunto também que cai muito, pelo menos uma questão no Enem, é a questão da voz passiva, tá? Voz passiva em inglês. Voz passiva quando o verbo é passivo, ou seja, o que é passivo é quando a gente recebe a ação. O verbo passivo é aquele que recebe a ação de um outro verbo, tá? Ou de uma outra ação. Também outro tema muito presente em provas de inglês do Enem, tá? Pelo menos uma questão também cai disso, sobre esse assunto. E isso é feito propositalmente, gente. Isso é feito para que o aluno que estiver resolvendo uma prova, uma questão de uma prova, ele precise
ele precise não, desculpa, ele caia em pegadinhas, questões alternativas de pegadinhas, tá? E para que vocês não procurem não cair nessas pegadinhas, o que é que eu aconselho? Aconselho vocês lerem textos, né, lerem frases, para aumentar o vocabulário de vocês, vocês consultam dicionários, né? E aí vai aumentando, nisso vai aumentando o vocabulário de vocês e vocês vão tendo mais chance de acertar mais questões na prova de inglês, tá? Outra questão também, outro tema recorrente nas provas do Enem, também é o uso de pronomes, né? Ou pronouns. Vou colocar aqui. O uso de pronomes, ou também chamado de pronouns em inglês. Tá visível não, né, gente? Pronouns, tá? A maior jeito isso, viu? Então, pronouns são pronomes que também geralmente cai uma questão dessa na prova de inglês do Enem. Pelo menos uma, tá? E em algum texto ou em alguma frase, tá certo? Aí, gente, o que é preciso para vocês não caírem nessas pegadinhas? É preciso vocês terem um domínio de cada um desses assuntos. E como é que a gente tem esse domínio, professora? Como eu disse, lendo textos, lendo frases, pegando um dicionáriozinho bilíngue de inglês, português, português, inglês. E aí vocês vão lendo, vocês mesmos vão traduzindo em casa, enquanto estudam, tá certo? Outro assunto também são os tempos verbais em inglês. Esse também cai pelo menos uma questãozinha, viu, gente? Tempos verbais ou verb tenses. Tenses de tempo e verb de verbais, tá? E quais são os principais tempos verbais que são cobrados em provas do Enem, de inglês? São eles o simple past, o past continuous, o past perfect continuous, o present perfect continuous e o simple future. Que é isso, professora? Tá danada, a senhora falou difícil, não foi? Foi não, vou escrever aqui no quadro, tá? Os pronomes, principais pronomes que caem em provas do Enem, são os pronomes indefinidos ou indefinite pronouns. Pronouns vem de pronomes em português. Indefinite pronouns, ou seja, pronomes indefinidos. O outro gente, desculpa, me enganei aqui. É o tempo verbal, né? Quais são os tempos verbais? Simple past, como eu disse. Simple past, past continuous, o passado contínuo. Past continuous, tá? Vou chegar mais pra cá. Present perfect.
present perfect ou presente perfeito. Tá, gente? Tá dando para vocês copiarem? Não é obrigada a copiar, não. Mas se quiserem, também hoje está virado o contrário, né? Mas amanhã vai estar direitinho, viu, gente? O outro tempo verbal é o past e o present perfect continuous, tá? O past e o present perfect continuous. Past perfect continuous ou passado perfeito contínuo. E o present perfect continuous, que é o presente perfeito contínuo. Olha aqui, ó. Aqui é o present perfect continuous ou presente perfeito continuous. E o primeiro é o past perfect continuous ou passado perfeito contínuo. Gente, esses são os principais tempos verbais que caem em provas de inglês do Enem. Como eu disse, pelo menos uma questão dessa deve cair na prova do Enem, tá? Então, gente, como eu disse a vocês, precisa ver o domínio do assunto. Para quê, professora? A gente precisa dominar o assunto. Para vocês errarem o menos possível nas provas de inglês. Tá, minha gente? O menos possível vocês errarem, tá? Agora também tem, viu, gente? Tem outros temas que também caem em provas de inglês no Enem, sabe? Eu vou colocar agora, além desses que nós já vimos, tá? Nós temos também, além desses que nós já vimos, a contextualização do vocabulário. Outro tema. Nós temos aí a contextualização do vocabulário, que depois das aulas posteriores, nas aulas seguintes, nós podemos ver sobre isso aqui mais profundamente. Nós temos também os if clause, né? If clauses. Esse if aqui significa se condicional. Esse if significa se, condição. Esse se é condicional, condição. Por isso que if clauses são chamadas de sentenças condicionais. Por que sentenças condicionais? Condicional vem de condição. O if é o se de condição. If clauses são sentenças condicionais, tá? E temos também o reported speech ou discurso reportado, tá? Vocês querem copiar? Dá um minuto, tá? Para vocês copiarem. Se tiver dando, né?
Pronto, gente, 50 segundos, né? Tá bom, né? Tá, gente? Então, reported speech, né? Como eu disse. Reported speech. O que é speech? Speech é discurso. Reported speech, discurso reportado, tá? Que pode ser direct ou indirect, direto ou indireto. Discursos de dois tipos, direto ou indireto. Depois a gente também pode se aprofundar mais nesse assunto em aulas seguintes, posteriores a essa de hoje, tá certo? Agora tem uma dica importante para finalizar a nossa live de hoje, tá? Eu tenho uma dica importantíssima para vocês. Sabe o que é? Que é claro que o ideal seria estudar todas as disciplinas. Matemática, português, inglês, história, geografia, enfim, todas, né? Mas como o tempo geralmente é curto, né, minha gente? O tempo é curto para a gente estudar tudo isso, então a gente tem que otimizar o nosso tempo, né? Então, a gente precisa, já que o tempo é curto, a gente precisa dar prioridade, ou seja, preferência, tá? É fundamental ver principalmente os temas recorrentes da língua inglesa que caem nas provas do Enem, que eu já mencionei aqui hoje, nessa live de hoje. Tá certo, gente? Olha, então, para não ficar muito cansativo, né? Vocês estão em casa, daqui a pouco querem jantar, dormir, né? Ver um filmezinho. Aí, amanhã, às 19 horas, tá? Eu vou continuar com essa live de inglês, com outros assuntos também muito interessantes. Nós vamos ver números ordinais, nós vamos ver verbo to be, o básico de verbo to be. Nós vamos ver alfabeto aqui, tá? De uma forma bem lúdica, bem gostosa, brincalhona de aprender alfabeto, vocês vão gostar, tá? Amanhã eu volto a dar essa live, outra live, né? Essa não, outra, mas sobre esse mesmo tema, né? Inglês, tá? Bem legal, de um jeito bem divertido, bem lúdico, tá? Ó, gente, obrigada pela atenção. Beijo para vocês. Se ficarem com alguma dúvida, é só me procurarem. Eu estou no Instagram da escola, tá? No Instagram da escola, professora Noemi Guerra. Me procurem, podem me procurar, fazer perguntas, tá? E aí vocês podem tirar eu vou esclarecer qualquer dúvida que vocês precisem, que eu possa tirar para vocês, tá? Podem digitar à vontade no Instagram da escola e me procurar, tá? Que eu estou lá à disposição de vocês, quando vocês precisarem. Aproveitem essa quarentena para ir estudando, tá? Essas coisinhas básicas, né? E quando voltarem às aulas, a gente se vê de novo, mas às vezes vai se ver presencialmente, agora só de maneira virtual, né, gente? Tá, pessoal? Obrigada, viu, pela atenção dispensada. Desculpa tomar o tempo de vocês, mas vocês sabem que estudar também faz parte, né? Nessa época de quarentena que nós estamos. Tá bom, gente? Muito obrigada pela atenção dispensada, por vocês terem parado para ver minha aula. Amanhã vai ser melhor, bem melhor, tá? Prometo. Beijo para vocês.
Tchau, até amanhã.